O que te sustenta depois dos 70 anos pode não ser exatamente o que você imagina. Às vezes, o mais importante é aprender a deixar ir. Com o passar do tempo, vamos acumulando coisas que já não nos servem mais. Objetos, hábitos, crenças, e seguimos carregando tudo isso por anos. Muitas vezes, sem perceber que o peso ficou maior do que a utilidade. Quando chegamos aos 70, algumas dessas coisas não são apenas desnecessárias. Elas se tornam pesadas demais e acabam pesando no nosso humor, na saúde, nos relacionamentos e até na nossa capacidade de viver o presente com leveza. Este vídeo não é só sobre arrumar a garagem ou organizar o guarda-roupa, embora isso também tenha seu valor. É sobre algo mais profundo. Vamos falar de 7 coisas que muitas pessoas levam consigo para os últimos anos da vida, sem perceber o quanto isso pode estar custando. E o mais bonito, quando a gente consegue deixar essas coisas para trás, o que sobra não é perda, é liberdade. Essas reflexões não são apenas ideias soltas. Cada um desses 7 pontos vem da observação real de homens e mulheres mais velhos, que com o tempo aprenderam a viver com mais leveza, ou que, infelizmente, seguiram lutando contra o peso invisível que carregavam. Por mais simples que pareçam, libertar-se de apenas um deles já pode transformar sua vida. Se você tem mais de 70 ou está chegando lá e sente que está mais cansado, mais preso ou menos animado do que gostaria, talvez essa conversa seja exatamente o que você precisa ouvir agora. Vamos juntos descobrir as 7 coisas que vale a pena deixar para trás depois dos 70. E por que isso pode ser o maior presente que você já se deu. Fica comigo até o final, porque o último item é algo que quase ninguém fala, mas que traz uma paz profunda quando finalmente conseguimos soltar. Número 1. A culpa de dizer não. Chega um momento na vida em que o seu tempo, sua energia e a sua paz se tornam os bens mais preciosos que você tem. E quando a gente chega aos 70 anos, proteger tudo isso não deveria ser motivo de culpa. Mas, infelizmente, muitos adultos mais velhos ainda carregam esse peso silencioso todas as vezes que recusam um pedido, cancelam um compromisso ou simplesmente escolhem descansar ao invés de cumprir uma obrigação. Esse peso tem nome: culpa. E se você deseja viver com mais leveza nos próximos anos, talvez esteja na hora de deixar essa culpa para trás. Isso não quer dizer se tornar uma pessoa egoísta. Significa, sim, ser seletivo, aprender a priorizar aquilo que realmente importa para você, sem precisar se explicar o tempo todo. Durante décadas, muita gente, especialmente quem criou filhos, trabalhou duro ou cuidou dos outros, foi condicionada a dizer sim, por educação, por costume ou por medo de decepcionar. Mas agora, nessa nova fase, você conquistou o direito de respeitar os seus próprios limites. Pensa na história da Dona Carla, de 74 anos. Depois que o marido faleceu, ela começou a ser chamada para todo tipo de atividade, encontros na igreja, reuniões de família, convites dos vizinhos, e ela aceitava tudo. Não porque queria, mas porque tinha medo de parecer ingrata. Só que isso a deixava exausta, até que um dia, com muito carinho, ela recusou um fim de semana com o grupo da igreja. Ficou em casa e passou horas pintando na cozinha, coisa que ela não fazia havia anos. E ali, com os pincéis nas mãos e o silêncio ao redor, ela se deu conta de quanto espaço tinha deixado de lado na vida dela para cuidar da própria alegria. Dizer não é rejeitar os outros. É um ato de reconhecimento próprio. E a verdade é que, quando você se expressa com gentileza e clareza, a maioria das pessoas entende. Ao dizer não, você não está afastando ninguém. Está construindo relações mais sinceras e saudáveis, baseadas na verdade do que você realmente precisa para se manter bem, em paz e presente. Esse tipo de atitude, aliás, serve como um exemplo lindo para seus filhos e netos. Quando eles veem você cuidando do seu tempo e da sua energia, eles aprendem que também podem fazer isso por si mesmos. Eles entendem que a vida depois dos 70 pode ser vivida com intenção e não apenas cheia de obrigações. Claro que haverá momentos em que você vai querer dizer sim, e quando isso acontecer, esse sim virá do coração, sem peso, sem pressão,
sem culpa. Essa é a beleza de aprender a dizer não com leveza. Seus sim passam a ter ainda mais valor. Se você tem carregado essa culpa de dizer não, talvez seja a hora de soltar. Você já passou boa parte da vida cuidando das necessidades dos outros. Agora é tempo de cuidar das suas e confiar que as pessoas que verdadeiramente se importam com você vão entender. Número 2. Suprimentos médicos e receitas desatualizadas. É muito comum que, com o passar do tempo, a gente vá acumulando medicamentos e itens de saúde que já não fazem mais sentido na nossa vida. Eles ficam ali, esquecidos em gavetas do banheiro, armários da cozinha ou naquele cantinho do corredor. Frascos de remédios vencidos, pomadas antigas, antibióticos que sobraram, receitas pela metade guardadas de anos atrás. Mas por mais inofensivos que pareçam, manter suprimentos médicos desatualizados depois dos 70 pode ser um risco sério. E se livrar deles vai muito além de organizar a casa. É um cuidado com a sua saúde e também um presente para a sua tranquilidade. Quando um medicamento vence, ele pode perder sua eficácia, mas nem sempre de forma previsível. Alguns simplesmente param de funcionar. Outros podem se degradar e se tornar prejudiciais. E mesmo que ainda sejam seguros, usar a dose errada ou confundir os remédios pode causar efeitos colaterais perigosos, principalmente se você está lidando com mais de uma condição de saúde ao mesmo tempo. Quer ver um exemplo? Pensa no seu João, de 81 anos, que já tinha histórico de pressão alta. Numa tarde, ele tomou um comprimido achando que era o remédio da pressão, mas, na verdade, pegou um remédio antigo para a dor que estava guardado na mesma embalagem. Ele não fez por mal, foi só cansaço e confusão com os rótulos, mas acabou passando o dia seguinte no pronto-socorro. Tudo isso poderia ter sido evitado se aquele remédio vencido tivesse sido descartado anos antes. E não são só os medicamentos, termômetros que já não funcionam bem, faixas e bandagens, sem aderência, cremes vencidos, suplementos que você já nem toma mais. Esses itens ocupam espaço e complicam sua rotina justamente quando você mais precisa de clareza. A solução? Simples, prática e libertadora. Faça uma varredura nos armários. Verifique datas de validade. Se venceu, jogue fora com segurança. E, se possível, leve até uma farmácia que aceita descarte de medicamentos. Se o frasco não estiver identificado ou se você nem lembra mais para que serve, não arrisque. E se faz mais de um ano que você não usa, talvez seja a hora de deixar. Fique apenas com aquilo que está atual, rotulado corretamente e que de fato faz parte do seu tratamento hoje. Você vai se surpreender com a sensação de alívio que isso traz. Quando o corpo precisa de cuidado, a última coisa que a gente quer é uma prateleira cheia de confusão. O ideal é um espaço limpo e organizado, que reflita o seu momento de vida, não o passado. E tem mais. Fazer isso também traz paz de espírito para quem está ao seu redor. Caso alguém precise te ajudar com os remédios ou em alguma emergência, eles terão certeza de que tudo ali está atualizado e correto. Isso é responsabilidade e também um gesto de carinho. Se você chegou até aqui e achou esse conteúdo útil, comenta aqui embaixo o número 2 para eu saber que você está acompanhando. E se ainda não se inscreveu no canal, aproveita agora e ativa o sininho. Isso ajuda muito o Saúde e Vigor a continuar trazendo conteúdos para cuidar de você agora. Vamos seguir em frente. Número 3. A conversa interna negativa. Você deixaria um estranho entrar na sua casa todos os dias só para te criticar e te colocar para baixo? Provavelmente não, né? Mas depois dos 70, muitas pessoas permitem que uma voz interna, silenciosa, insistente, faça exatamente isso. Todos os dias. É aquela voz que sussurra. Você está velho demais para tentar. Você cometeu muitos erros. Ninguém precisa mais de você. Essa voz não é sua consciência, nem sabedoria. Ela se chama conversa interna negativa. E se você quer viver os próximos anos com mais leveza, alegria e liberdade, é hora de deixá-la ir. Essa voz geralmente não aparece do nada. Muitas vezes ela começa ainda na infância, moldada por críticas duras, cobranças exageradas ou experiências difíceis.
Outras vezes, ela vem de arrependimentos que a gente carrega por décadas. E, para piorar, a sociedade também ajuda, com aquela ideia equivocada de que, depois de certa idade, a vida já passou. Mas aqui vai uma verdade importante. Só porque você pensou algo muitas vezes, não significa que aquilo seja verdade. E só porque esse pensamento apareceu hoje, não quer dizer que ele merece sua atenção. Você já viveu o suficiente para saber que o crescimento não para aos 30, nem aos 50, nem aos 80. Cada fase da vida tem suas descobertas, seus aprendizados, suas conquistas. Só que a conversa negativa te impede de ver isso. Ela drena sua energia, mina sua alegria, te faz duvidar de si mesmo. E isso pode te isolar. Pensa no caso da Dona Edna, de 78 anos. Sempre teve o sonho de aprender piano. Mas, toda vez que se aproximava do teclado, aquela voz dizia: "Você nunca vai conseguir. Já é tarde demais." Durante anos ela acreditou. Até que um dia sua netinha de 10 anos pediu: "Vovó, aprende essa música comigo?" Começaram com uma notinha de cada vez. Hoje elas tocam juntas todos os domingos. Não porque a voz negativa sumiu por completo, mas porque a Dona Edna parou de deixar que ela decidisse por ela. O primeiro passo para se libertar disso é perceber quando essa voz aparece. Quando você se pegar se criticando, faça uma pergunta simples. Eu diria isso para alguém que eu amo? Eu falaria assim com meu melhor amigo? Se a resposta for não, por que dizer isso para você mesmo? Desafie essa narrativa. Troque os pensamentos cruéis por verdades que honrem sua jornada. Já enfrentei tempos difíceis e superei. Mesmo que eu me mova mais devagar, ainda tenho muito a oferecer. Ainda tenho coisas para aprender, viver e ensinar. E se por acaso você estiver cercado por pessoas que alimentam essa visão negativa, pense com carinho se essas vozes merecem continuar por perto. Proteger sua mente é tão importante quanto cuidar do corpo. Às vezes, isso significa passar menos tempo com quem te desanima e mais tempo com quem valoriza suas qualidades e reconhece seu potencial. Você passou uma vida inteira se tornando quem é hoje. Cada linha no rosto, cada cicatriz, cada lembrança, tudo isso tem valor. Seu diálogo interno deve refletir essa grandeza. Deve honrar sua força, sua sabedoria, sua história real. Não uma história perfeita, mas uma história verdadeira. Então, da próxima vez que aquela voz aparecer dizendo que você está velho demais ou que já passou da hora, responda. Diga a ela que você ainda está aqui, ainda está crescendo, ainda está se tornando e que a sua melhor versão não ficou no passado. Ela ainda está se revelando, um passo de cada vez. Número 4. A desordem que te prende ao passado. Guardar lembranças é algo bonito. Um livro que era o preferido do seu companheiro ou companheira. Um suéter que ainda carrega um cheirinho familiar. Uma foto que diz tudo, mesmo em silêncio. Essas coisas não são desordem, são tesouros da memória. Mas com o tempo é fácil ultrapassar uma linha sutil, sem nem perceber. De repente, os armários estão cheios de roupas que não são usadas há 20 anos. A cozinha transborda de louças de Natal que nunca viram uma ceia. O porão virou um depósito de eletrônicos antigos, móveis esquecidos, objetos de hobbies que você abandonou décadas atrás. E aí, sem perceber, você não está mais preservando seu passado, está preso nele. No início, tudo parece normal. Afinal, está tudo guardadinho, né? Mas essas coisas ocupam mais do que espaço físico. Elas ocupam espaço na mente, pesam no dia a dia, tornam o simples ato de se movimentar, de pensar com clareza, de respirar profundamente, mais difícil. Cada gaveta aberta, cada caixa empoeirada, traz perguntas difíceis. Será que eu ainda preciso disso? E se um dia for útil? E se alguém da família quiser? Essas perguntas, com o tempo, viram uma armadilha emocional. Elas nos puxam de volta, nos impedem de seguir em frente. Pensa no caso do seu Leonard, de 80 anos. Ele guardava todas as ferramentas que já teve num galpão nos fundos da casa. Algumas estavam enferrujadas, outras esquecidas desde os anos 90. Mas para ele, aquelas ferramentas eram mais do que objetos. Eram lembranças dos dias de trabalho duro,
da garagem construída com o irmão, do orgulho de consertar tudo com as próprias mãos. Desfazer-se daquilo parecia o mesmo que abandonar sua história. Até que um dia, o neto dele ofereceu ajuda. Juntos, limparam o galpão. A cada gaveta aberta, surgia uma história. Leonard escolheu suas ferramentas favoritas, passou algumas adiante e se despediu do resto. O que ficou não foi só um espaço mais organizado. Ficou leveza, paz, uma nova conexão com quem ele é hoje. Desapegar da desordem não é esquecer o passado, é curar o passado. É reconhecer o que ainda te representa e deixar ir o que ficou para trás apenas por hábito, medo ou culpa. O mais bonito, quando você limpa esse espaço, algo novo aparece. Energia, clareza, até alegria. Porque você não está mais tentando escutar sua vida presente por entre o barulho das lembranças acumuladas. Você pode começar devagar. Pergunte a si mesmo: eu uso isso? Eu amo isso? Isso me ajuda hoje? Se a resposta for não, então você não está jogando fora. Você está liberando. Está abrindo espaço para a vida que você tem agora, não só para a vida que você teve um dia, e não precisa fazer isso sozinho. Convidar um amigo, um filho, um neto pode transformar esse momento em algo especial. Às vezes, no meio das caixas e objetos antigos, nascem conversas importantes, memórias revividas com carinho, sem o peso de carregar tudo sozinho. Deixe que seu espaço reflita o seu presente, porque cada novo dia é uma chance de viver com mais intenção, mais leveza e mais liberdade. E tudo isso começa com uma simples escolha: o que você decide manter e o que já está na hora de deixar ir. Número 5. A crença de que novas amizades não são possíveis. Em algum momento da vida, muitas pessoas começam a acreditar que amizade é coisa de juventude, que depois de uma certa idade, fazer novas conexões se torna difícil demais. Os amigos se mudaram, se afastaram, alguns partiram. As rotinas mudaram, os círculos encolheram e a solidão se tornou uma presença constante. E aquela voz silenciosa na cabeça começa a repetir: agora é tarde demais. Mas deixa eu te contar uma verdade que vale ouro. Essa crença é uma das mais tristes e pesadas que alguém pode carregar depois dos 70. E sim, está mais do que na hora de jogá-la fora. A solidão não é algo natural do envelhecimento. Ela é um sinal. É o seu coração dizendo: eu ainda preciso de conexão. Porque mesmo que você tenha se aposentado do trabalho, o seu espírito não se aposentou da vida. A vontade de rir, de contar histórias, de ser ouvido, de sentir que você importa, isso não desaparece com a idade. E o mais bonito, ainda é possível conhecer alguém que faça você se sentir compreendido, mesmo que de uma forma diferente da juventude. Talvez você não vá criar laços num dormitório ou num salão de festas como antes, mas pode encontrar conexão em uma aula de pintura, num grupo de caminhada, numa roda de leitura, ou até mesmo em um momento de tristeza compartilhada. Pode ser com alguém que senta ao seu lado no centro de convivência ou com aquele vizinho para quem você só acena, mas nunca conversou de verdade. Às vezes basta um gesto pequeno para começar algo grande. Veja o exemplo do seu Paul, de 75 anos. Depois que perdeu a esposa, ele se mudou para outra cidade. Passou semanas sem conhecer ninguém. Mal saía de casa, a não ser para fazer compras. Até que um dia, sem saber bem porquê, se inscreveu numa aula de aquarela na biblioteca. Ele não era apaixonado por pintura. Ele só queria estar perto de gente. Foi ali que conheceu a Judith, que também havia perdido o marido. Começaram dividindo caronas. Depois um café. Depois trechos da vida. E devagarzinho a solidão foi se dissolvendo. Nem sempre é fácil se abrir de novo. Com o tempo, a gente acumula memórias, perdas, inseguranças, mas também ganha algo precioso: sabedoria, paciência e generosidade. Você tem mais a oferecer do que imagina. Tem histórias que alguém está esperando para ouvir. Tem uma gentileza que pode mudar o dia de alguém. Tem um sorriso, um olhar atento, uma presença que pode aquecer o coração de outra pessoa. Não deixe o passado te convencer de que conexão ficou no passado.
Não deixe o medo te impedir de tentar de novo. Mesmo que já tenha se decepcionado, mesmo que tenha se machucado. Ainda existem pessoas lá fora prontas para te encontrar exatamente como você é, sem máscaras, sem performances. Só a você, do jeitinho que é. Jogue fora a ideia de que a amizade é coisa que a gente supera, porque a verdade é que a amizade não se esgota, ela aprofunda. Ela amadurece junto com você. E às vezes, os laços mais importantes da sua vida podem surgir quando você menos espera. Justamente quando você achava que seu coração já tinha aprendido tudo o que podia. Número 6. Metas expiradas que não servem mais para a sua vida. Existe um tipo de peso silencioso que muita gente carrega, mesmo aos 70, 80 anos. É uma lista invisível de coisas que deveria ter feito. Eu deveria ter escrito aquele livro. Devia ter voltado a estudar. Nunca abri aquele negócio. Esses pensamentos ficam ali, quietinhos, ocupando espaço na mente como cartas que nunca foram abertas. Mas deixa eu te contar uma verdade que pode mudar tudo. Nem toda meta foi feita para durar a vida inteira. Algumas vieram só para te guiar por uma fase. E tudo bem deixá-las ir quando não combinam mais com a pessoa que você é hoje. Isso não é desistir. É se libertar do peso de expectativas que já venceram o prazo de validade, especialmente aquelas que nunca foram realmente suas. Algumas metas foram colocadas por outras pessoas. Outras nasceram de circunstâncias que já mudaram. E tem aquelas que faziam sentido para quem você era, mas não para quem você se tornou. Segurar essas metas antigas com muita força pode te fazer sentir fracassado, mesmo quando você já chegou onde precisava estar. Quer um exemplo real? Pensa na Ruth, de 79 anos. Durante décadas, ela dizia que um dia viajaria pelo mundo. Era o plano da aposentadoria. Mas a vida foi acontecendo. A saúde mudou. O dinheiro apertou. E por muito tempo ela achou que tinha falhado. Até que um dia, tomando chá com uma amiga na varanda, caiu a ficha. O que ela mais queria não eram carimbos no passaporte. Era beleza, boas histórias, conexão. E tudo isso ela já tinha bem ali, naquele momento simples, mas cheio de significado. Deixar. Uma meta antiga para trás não é se acomodar, é realinhar. É fazer uma pergunta sincera. O que é mais importante para mim agora? O que me dá alegria nesta fase da vida? Que tipo de legado eu quero construir aqui e agora? E quando você responde com honestidade, pode descobrir que seus verdadeiros objetivos mudaram. Talvez agora o que você mais quer é acordar com calma, ou ajudar alguém mais jovem com a sua experiência, escrever uma carta para os netos, aprender algo novo, ou simplesmente estar presente com quem te ama. Nada disso anula os sonhos antigos. Eles tiveram seu valor. Eles te empurraram para frente e te deram direção. Mas se hoje eles não se encaixam mais, tudo bem. Você pode deixá-los ir com gratidão e abrir espaço para o que faz sentido no presente. Você não é mais a mesma. Pessoa de 40 ou 60 anos. E isso é uma bênção. Crescer é isso. Mudar, revisar, se permitir recomeçar. É dar a si mesmo o direito de criar novos focos, novos sonhos e, principalmente, uma nova leveza. Número 7. O medo da morte. De tudo o que muitas pessoas carregam consigo depois dos 70, talvez esse seja o fardo mais silencioso e, ao mesmo tempo, o mais pesado. Não porque seja escancarado, mas porque se esconde atrás de piadas, de silêncios, constrangedores, de conversas que mudam de rumo. O medo da morte é algo profundamente humano, mas raramente falado em voz alta. E ainda assim, ele influencia como vivemos. Nos deixa ansiosos com a saúde, inseguros sobre o futuro e até nos impede de dizer o que realmente queremos ou precisamos. Mas depois dos 70, uma das maiores liberdades emocionais que você pode conquistar é essa: jogar fora o medo da morte. Não fingindo que ela não existe, mas fazendo as pazes com ela. Isso não significa que você nunca mais vai sentir medo. Às vezes vai, e tudo bem. Mas esse medo não precisa controlar sua vida. E muito menos definir seus últimos anos. Curiosamente, quando você começa a olhar para esse assunto com mais naturalidade, ele perde parte do seu peso.
falar sobre a morte, refletir sobre o que realmente importa, planejar como gostaria de ser lembrado. Essas atitudes não trazem desespero, trazem clareza, trazem paz. Veja o exemplo do seu James, de 83 anos. Ele passou anos evitando escrever um testamento. Só de pensar nisso, sentia um aperto no peito. Até que um dia, depois de um susto de saúde, sua filha tocou no assunto com carinho. Sentaram juntos, conversaram, ele colocou seus desejos no papel com cuidado. E no fim, disse algo inesperado. Achei que isso me faria sentir mais perto da morte, mas na verdade, me fez sentir mais vivo. É isso. Deixar de lado o medo da morte não é negar a finitude. É escolher viver de forma mais presente e intencional. É saber que, mesmo dentro da incerteza da vida, podemos rir com liberdade, amar com mais entrega, expressar gratidão, ter conversas sinceras com quem amamos, compartilhar memórias e deixar claro o que valorizamos. Porque, no fim, a morte não é o oposto da vida. Ela é parceira da vida. Uma dá sentido à outra. Você não precisa ser destemido. Só precisa estar disposto a encarar a verdade com honestidade, se preparar com coragem e viver com leveza. E algo incrível acontece quando a gente libera esse medo. Paramos de olhar para o relógio o tempo todo. Paramos de nos apegar ao que está fora do nosso controle. E começamos a enxergar cada xícara de chá, cada abraço, cada conversa, como um presente. Então respire fundo, olhe ao redor e se permita viver, não apesar da morte, mas em plena consciência de que a vida ainda está acontecendo. Encerramento do vídeo. Agora que chegamos ao fim, eu quero te convidar a refletir com carinho sobre essas 7 coisas. Não com culpa, não com pressa, mas com compaixão. Quais delas você ainda carrega? E quais você sente que já está pronto para deixar ir? Jogar algo fora depois dos 70 não é sobre perda, é sobre abrir espaço. Espaço para alegria, para paz, para aquilo que ainda importa. Seja uma culpa que te fazia dizer sim quando queria dizer não. Seja uma desordem que te prendia a um passado já vivido. Ou um medo silencioso que sussurrava que era tarde demais para começar de novo. Cada um deles pode ser solto. E com cada liberação, vem um pouco mais de leveza, um pouco mais de fôlego e um pouco mais de liberdade para ser quem você é agora. Você conquistou essa liberdade, não por ser perfeito, mas porque viveu, amou, mudou, sofreu e cresceu. Você chegou até aqui. E isso já é suficiente. Então vá em frente, com o coração mais leve, deixe ir o que já não serve e abrace o que te dá paz. E se esse vídeo tocou você de alguma forma, deixe um comentário aqui embaixo e conta pra gente qual dessas 7 coisas você está pronto para jogar fora, ou o que você aprendeu hoje que vai levar para sua vida. Seu comentário é muito importante pra gente. Ele nos motiva, nos inspira e nos mostra que estamos no caminho certo. Ah, e se ainda não se inscreveu, aproveite agora. Ative o sininho para não perder os próximos vídeos. Seu apoio nos ajuda a continuar criando conteúdos feitos com carinho para informar e inspirar você. Nos vemos no próximo vídeo. Saúde e vigor para curar qualquer dor.